Matheus Oliveira. Professor Matheus, a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema da sua palestra, que está relacionado à inteligência artificial, mas primeiro eu gostaria que você se apresentasse aqui para o pessoal que está assistindo a gente, por favor. Certo, então, boa tarde, Luiz. Boa tarde para quem nos assiste. Meu nome é Matheus Oliveira, eu sou professor associado na Faculdade de Odontologia de Piracicaba, onde eu já trabalho como docente há 10 anos. Sou radiologista, mas a minha vida, minha carreira é bem dedicado à academia na área de radiologia dentro maxilofacial. Então, mestrado, doutorado e pós-doutorado nessa área que eu já sigo logo após a minha graduação. Então, eu trabalho em um regime de dedicação exclusiva lá com a universidade e aí é onde a gente tem a oportunidade de fazer pesquisa, de ensinar e de ter parcerias também com empresas, tanto para soluções que resolvam os nossos problemas, mas também para que a gente possa explorar possibilidades de pesquisa e parcerias. Muito bom. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o tema que você está trazendo aqui no Conabro, que é inteligência artificial aplicada à clínica, o que diz a ciência. Eu queria que você trouxesse aqui, para quem não pôde vir, ou, né, enfim, para quem quer aprender um pouco mais sobre esse assunto, que é o assunto que está mais em alta, né, o assunto que tem iniciado muitas pesquisas e onde eu acho que boa parte aí das nossas instituições de ensino, radiologia, odontologia e qualquer outra, tem feito muita pesquisa, que é a inteligência artificial. Quais são aí os pontos-chave da sua palestra? O que você acha que é relevante a gente trocar ideia sobre esse assunto? Certo. Olha, o que me motivou a pensar nesse tema e preparar esse material é que, de fato, é inegável a presença da inteligência artificial em vários segmentos da nossa vida e não diferente na radiologia odontológica. E muitas aplicações já estão disponíveis. No entanto, a ciência, a pesquisa, ela sempre vem com o objetivo de verificar tudo que é aplicado e de uma forma cuidadosa, seguindo uma metodologia rigorosa para a gente ter mais segurança para recomendar, para utilizar essas soluções. Então, o objetivo com essa palestra é trazer resultados de pesquisas sérias e que nos faz refletir sobre em que ponto nós estamos atualmente. Porque quando a gente pensa em mecanismos que se resolvem com um clique, e é graças à inteligência artificial, o que tem por trás disso? Que isso envolve o delineamento da inteligência artificial, o treinamento, e chega como produto para o dentista, para o radiologista, de uma forma bem simplificada. Mas essa palestra vai dar condições das pessoas de fato refletirem sobre esse treinamento e também sobre os cuidados necessários antes da implementação. Eu sou 100% a favor do desenvolvimento e da evolução, mas também trago a reflexão do que é necessário para a gente poder aplicar de forma segura. Isso diz respeito à acurácia das informações, à acurácia dos exames, mas também até a parte que envolve esses atualmente chamados de Large Language Models, que são os GPTs da vida, que muita gente tem usado para laudo. Ele facilita muita coisa, isso é inegável, mas também ele ainda comete muitos erros, e eu vou trazer dados de pesquisas que nós realizamos lá no programa de pós-graduação da Unicamp com os nossos alunos e que foram um pouco alarmantes, assim, de que ele ainda não está preparado para algumas coisas. Então, fica aqui o convite, se você vai participar aqui do evento, que assista, a palestra vai ser na sexta-feira, às 10 da manhã. Eu, inclusive, já conversei aqui com o pessoal que eu quero muito estar lá, porque eu trabalho na Radio Memory nessa área do desenvolvimento de IA, é a minha área de pesquisa, com o professor Israel, também meu co-orientador, e eu acho impressionante porque justamente essas inteligências artificiais que não foram feitas especificamente para esse fim, elas não são muito confiáveis, Então, é importante que a gente também entenda o que ela pode fazer exatamente, o que ela não pode, e buscar ferramentas que, de fato, vão auxiliar a gente nesse processo, Ela é muito útil, mas o que eu posso utilizar, o que eu não posso, Sim, então, acho que isso é de grande relevância. E você acha que hoje o radiologista ele tem utilizado bem a inteligência artificial, ou como que você acha que está esse caminho, essa relação radiologista-inteligência artificial? Certo. A inteligência artificial, isso eu também abordo na apresentação, enquanto conceito amplo, eu acho muito positivo, mas aí quando a gente pensa nos
nos níveis, nas camadas de inteligência artificial, como por exemplo essas que envolvem as redes neurais convolucionais, que são utilizadas para treinar softwares, para fazer tarefas como, por exemplo, segmentação de estrutura, identificação de imagens. Isso eu acho que está num nível muito satisfatório, então existem resultados bastante interessantes, o que nos dá confiança de utilização. E para quem é clínico, que de uma forma mais aplicada seria o quê? Esses recursos incorporados a softwares que existem. Porém, também dentro desses níveis da inteligência existem essa parte textual, por exemplo, que daí existe uma possibilidade de se ler imagens em modelos de inteligência que foram treinadas para texto. Aí, esse lado, a gente já tem visto situações bastante problemáticas. Então, depende bem do tipo de inteligência artificial falado, mas eu olho com bastante otimismo, assim, sabe? Eu acho que a gente já avançou bastante. Existem evidências científicas muito robustas para apoiar isso. Embora ainda a conclusão principal existe ainda um longo caminho pela frente, sabe? Então sempre é importante que tudo seja supervisionado por humanos. É isso que eu ia falar agora. Você concorda quando eu falo, por exemplo, eu falo muito isso, que a inteligência artificial ela é excelente, mas a gente precisa ter repertório, ela não vai fazer tudo por nós. Né? Então não adianta a gente utilizar a inteligência artificial e trazer aquilo como verdade, porque ela erra muito. E se eu não tenho repertório de ensino, de estudo, de aprendizado, se eu não vou pesquisar nas fontes corretas, se eu não sei nem pedir corretamente para ela, aquilo fica uma informação que eu vou errar. E a responsabilidade disso é nossa, né? Com certeza. Com certeza. Eu acho também algo válido que nós estamos vivendo um momento, eu acho muito rico, que é o quê? A gente sabe como é a vida antes da inteligência artificial e nós estamos enxergando a transição e onde a gente se coloca. Como docente, como professor, eu me preocupo em como vai ser, e aí é o nosso empenho, né, para as gerações futuras que já vão chegar com as facilidades já instaladas, com dificuldade de saber como era a vida antes, e aí tem a dificuldade da identificação dessa supervisão, sabe, que é o que nós estamos discutindo aqui. Então, que bom que momentos como esse evento, nos traz a oportunidade de discutir isso para, enquanto área, a gente fazer o uso mais adequado, mas a gente conheça melhor, para que não seja um uso inapropriado, né? Então, inclusive para outros professores, né? Que estão lidando com os alunos que utilizam todas essas ferramentas e não tem como a gente falar para não utilizar, porque não tem como proibir. Exato. Então, a gente saber como ensinar os nossos alunos a utilizarem esses sistemas para que auxilie eles no dia a dia, né? Sem dúvida. E o que eu acho também que é um dificultador, mas é que a inteligência ela é um nível um nível computacional que requer um nível de conhecimento que muitas vezes para nós radiologistas com experiência clínica, formação em odontologia, a gente se vê diante de uma muralha, né? Então a gente se preocupa mais com o produto, mas minimamente a gente tem que saber como aquilo foi feito. Eu não preciso me tornar um engenheiro da computação, mas aí esse nosso trabalho também na universidade é tentar criar essas pontes, porque aí a gente une forças para o bem comum. Né? Então, diferente, eu lembro de forma semelhante, mas um nível menos assustador, quando chegou a radiologia digital, né? A radiografia digital. Então, nossa, aí os radiologistas que eram todos bem analógicos, tendo que se digitalizar. Todo mundo se digitalizou, conhece as tecnologias e excelente. Agora com a inteligência é semelhante, mas eu só acho que o buraco é bem mais embaixo se a gente quiser entender como isso funciona. Né? Mas, minimamente, eu acho válido fazer curso, se envolver, ler, para a gente poder utilizar de forma adequada. Entender de fato como isso funciona e entender que isso é uma área em crescimento e que os radiologistas são os profissionais que podem contribuir para a evolução disso também. Estava falando aqui com o professor Israel sobre essa parceria instituição e empresas. O quanto que a gente pode se ajudar nesse processo, né? Então, o quanto que a Radiomemory, por exemplo, disponibiliza todos os sistemas e o quanto que a instituição às vezes fala assim, olha, eu tenho um banco de dados aqui, eu gostaria de treinar uma inteligência artificial, vocês têm interesse de fazer essa parceria? Super viável, né? Não só a Radiomemory, mas diversas outras empresas que estão no nosso mercado, porque a realidade é que todas as empresas estão investindo em IA. Todas elas utilizam software, então, né, na nossa área, radiologia pelo menos. Então, todas elas estão investindo em inteligência artificial.
E ter radiologistas que entendem como esse processo funciona para prestar o serviço, para fazer as parcerias necessárias para que a gente evolua dentro do nosso mercado, melhor coisa que tem, né? Com certeza. Mas é isso. Inclusive, vocês estão abrindo vagas lá na Unicamp, né? Sim. Fala um pouco mais. Sim, ótimo. Que bom que você lembrou. Atualmente eu sou coordenador do programa de pós-graduação em radiologia odontológica. Então o nosso programa tem mestrado e tem doutorado na Unicamp. E a faculdade de odontologia da Unicamp fica na cidade de Piracicaba. Muita gente pensa que é em Campinas, mas não é em Piracicaba. E aí nós estamos com um processo seletivo aberto. Então se alguém tiver interesse, entra no site www.fop.unicamp.br ou no nosso perfil do Instagram, Radiologia FOP Unicamp, e lá você tem acesso ao edital, e aí tem o número de vagas, diz como é o processo seletivo. É importante dizer que o nosso modelo de programa é necessário que a pessoa more em Piracicaba ou muito próximo de Piracicaba, porque é um curso presencial. Então, o mestrado e o doutorado com no mínimo 2 anos cada um, né? Mestrado 2 anos e doutorado de 2 a 4. Então, assim, é uma dedicação que é sempre válido que as pessoas interessadas considerem, né? Dentro da fase que elas estão na vida, para elas poderem mergulhar com a gente aí, de fato. Foi o que eu fiz. Eu vim para a USP e tive que me mudar e tudo mais. Mas é muito, muito bacana porque te dá a oportunidade de entrar no meio acadêmico e entender como toda essa parte de pesquisa funciona e contribuir para a sociedade e para a nossa própria profissão, né? Então, vocês aí que estiverem interessados em fazer um mestrado, um doutorado, já sabem que é só entrar ali no site da Unicamp, buscar. Espero que o programa de vocês tenha cada vez mais sucesso. A Rádio Memory está aqui também para apoiar e para ser parceiro no que vocês precisarem. Te agradeço imensamente por ter vindo aqui, participado aqui do podcast com a gente. Estarei lá na sua palestra, porque eu estou super ansiosa para assistir e entender também toda essa visão de todos os profissionais que estão falando sobre o tema. Mas muito obrigada, viu? Obrigado a você, a Rádio Memory, pelo convite. É um prazer, essa empresa tão consolidada, né? Desde quando eu era aluno, eu já ouvia falar de Rádio Memory e vocês ainda estão aí, o que é um excelente indicador. Parabéns e muito obrigado. Muito obrigada. Gente, teremos muito mais conversas hoje, fiquem por aí. Estaremos ao vivo, estaremos também, depois do ao vivo, tudo gravado aqui no YouTube, para vocês procurarem sobre os temas diversos que nós estamos conversando com os palestrantes do Conabro 2025. Até mais.